Recentemente, Bruce Willis comemorou o seu aniversário, inclusive com a sua ex-esposa Demi Moore e todos os seus filhos. Porém, há uma questão que vem causando grande burburinho. Muitas pessoas, inclusive minha própria esposa, veio me perguntar se isso que ele fez, mudar o testamento, isso é válido? Ele tinha sido diagnosticado alguns meses atrás com afasia, mas como assim? Isso é válido? A justiça americana vai aceitar isso? Valeria se fosse aqui no Brasil? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre isso logo depois da vinheta, rapidinho. Fala meu caro Beni, fala minha cara Beni, seja muito bem-vindo aqui ao canal. É um prazer estar com você mais uma vez. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não está aqui na nossa comunidade, fazendo parte aqui dos quase 100 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês. Então eu já vou fazer esse convite agora para você, sem mais delongas, para você se inscrever, para você ver mais vídeos aqui como esse. Eu fiz um vídeo também há algum tempo atrás, quando a gente perdeu a nossa saudosa Marília Mendonça, falando sobre as questões relacionadas à herança dela, explicando algumas situações. Eu vou deixar ele passando aqui em cima também, se você quer saber, tem interesse em saber, eu aconselho que depois você dê uma olhada lá. Bom, eu fiz aqui um roteiro para a gente poder falar bem desse assunto, para eu poder fechar as arestas, para que você entenda o que está acontecendo na vida do Bruce Willis, por que ele fez essa modificação no testamento, quais são as razões, a legislação americana permite, a legislação brasileira autoriza, como é isso? Então, fica aqui comigo hoje que você vai entender tudo isso. Logo eu vou falar tudo para você. Mas vamos por partes, tá? O ator Bruce Willis, ele foi diagnosticado com demência no ano passado. Vou deixar aqui passando aqui algumas notícias a respeito disso. E ele fez algumas alterações no seu testamento, o que vem criando aí um burburinho em relação à validade ou não desse testamento. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Marcelo Benevides, eu sou advogado especialista em inventário, herança, em questões patrimoniais. Já tenho mais de 17 anos de experiência, sou membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Tem um blog com centenas de artigos já escritos. Aqui a gente tem mais de 500 vídeos, salvo engano. Então fica à vontade para você ver isso depois. Bom, o que eu quero falar com você, em primeiro lugar, é que eu quero dizer para você o seguinte: eu sou super fã do Bruce Willis, inclusive eu tirei uma foto com ele no Museu de Cera, lá em Nova York. Deixa aí, Luísa, passando a foto aqui, eu e o Bruce Willis. É quem diga, inclusive, que fomos separados na maternidade, mas não é verdade, não somos irmãos, né? Agora, falando sério, pessoal, aqui as questões relacionadas à herança, elas sempre geram grande confusão, né? Então, teve gente que mandou mensagem para mim: Marcelo, ele pode realmente dividir dessa forma, tirar tanto de um herdeiro, tirar tanto de outro? Aqui no Brasil, a gente tem vários casos relacionados à herança, casos famosos, né? Inclusive, a gente tem o caso, acho que talvez o que gerou mais polêmica recentemente, eu falei da Marília Mendonça, mas o que gerou mais polêmica, recursos, né, exposição na mídia, foi da Antônia Fontinelli e da Flávia Alessandra, que passaram aí brigando anos e anos. Obviamente a Flávia Alessandra representando ali a herdeira, né, que é filha do Marcos Paulo, mas passaram aí durante muito tempo brigando em razão da herança, do testamento, enfim. Então, até se você quiser saber mais, eu nunca falei sobre esse assunto aqui no canal, mas se você quiser saber mais também sobre esse tema, deixa nos comentários que eu falo para você. Vamos lá. O astro do cinema, Bruce Willis, ele revisou o testamento dele tem pouco tempo. É possível sim você fazer essa revisão, não é proibido, tá? Você pode modificar, inclusive aqui no Brasil você pode, depois de ter feito um testamento, você pode fazer uma modificação, só que ele fez isso logo depois de ser diagnosticado com afasia, não sei o termo correto da doença.
e antes de ser diagnosticado com demência, tá? Que recentemente ele foi diagnosticado com demência. Conforme vocês viram lá no vídeo no início, né? Ele está um pouco diferente, né? Ali provavelmente se acidentou, está sem um dos dentes. Enfim, mas ele tem 67 anos e ele tem uma fortuna avaliada em 1,3 bilhões de reais, tá? Não dólares. Dólares seriam algo em torno de 250 milhões, que é relacionado a patrimônio, empresas, valores de investimento, enfim. Tudo isso aí compõe o patrimônio do Bruce Willis. E o que ele fez, tá? Ele estipulou que cada uma das filhas com a Demi Moore vão receber 1,32 milhões de dólares, que trazendo isso para reais vai dar aí algo em torno de 6 milhões de reais, tá? E o restante da fortuna, de 250 milhões, né? E os restantes dos bens e tudo mais vão ser herdados pela esposa, a modelo Emma Heming, acho que é isso, né? E as filhas que teve com ela. Então, como é que vai ficar essa divisão? Vai ficar da seguinte forma. Homer, acho que é isso, né? É difícil, o pessoal bota os nomes americanos, Homer, de 34 anos, Scout, de 31 e Tallulah, de 28, que são fruto do casamento dele com Demi Moore, e o segundo casamento que ele teve com a Emma, as filhas Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de 7 anos. Então, há aí uma divisão muito discrepante, e à época, né, uma das alegações foi de que ele já tinha contribuído durante muito tempo, né, durante muitos anos, para o bem-estar das filhas que ele teve com a Demi Moore, né, e pelo menos é isso aí que estão dizendo, tá? E que para as outras filhas e para a esposa não, ele convive há menos tempo e por isso ele queria deixar uma parte maior para elas, até porque as outras filhas já estão com uma certa idade, já mais desenvolvidas, com as suas vidas já consolidadas, e as outras não, uma de 7, uma de 10 anos não. Mas fica aqui comigo até o final, porque eu quero falar para você a validade disso se fosse aqui no Brasil. Se fosse aqui no Brasil, o Bruce Willis ele poderia fazer esse testamento dessa forma? Olha, eu já posso até te responder e eu vou dizer para você o porquê que ele não poderia. Porque aqui no Brasil, nós seguimos a Civil Law, tá? Enquanto que nos Estados Unidos é adotado o sistema da Common Law. Eu não vou entrar muito no mérito disso, porque senão vai complicar muito aqui. Você sabe que minha função é descomplicar. Então, a principal diferença entre as duas é que no caso da Civil Law, existem restrições que vão limitar a capacidade da pessoa de dispor quanto ela quiser do seu patrimônio no testamento. Ela não pode, ela é limitada. Existe uma lei que não permite que ela, por exemplo, coloque no testamento todo o patrimônio ou faça essa divisão que o Bruce Willis fez. Aqui no Brasil você não conseguiria fazer isso. E aí eu até fiz uma postagem esses dias, uma amiga até brincou comigo, né? Até por isso também que eu quero falar sobre isso hoje. Ela falou, Marcelo, você quer explicar o que é legítimo e disponível para o povo? Eu falei, eu quero explicar, essa é a minha função, essa é a minha missão, é descomplicar. Então por isso que eu falei, cara, eu vou aproveitar que eu vou falar do Bruce Willis e eu vou falar um pouco aqui sobre essa questão da legítima e da disponível, tá? Então, o que é legítimo e o que é disponível? Legítima é a parte que é direito dos herdeiros. Está na lei. Não tem como você fazer um testamento tirando a parte que cabe aos herdeiros. Tá? E disponível é aquela parte da herança que a pessoa ela pode colocar no testamento para quem ela quiser. Ah, eu quero doar para minha empregada. Pode. Ah, eu quero doar para o meu vizinho, que era muito meu amigo. Pode. Eu quero doar para minha prima que mora lá, não sei aonde. Pode. Porque é a parte, como a própria nomenclatura diz, disponível. Então, olha só, pessoal, traduzindo para o português claro, a parte disponível é aquela que qualquer pessoa que tem herdeiros necessários, pais, filhos e cônjuge, ela pode dispor, tá? Ou seja, 50% de todo o patrimônio. E a legítima é aquela parte que é intocável, aquela parte que é dedicada, direcionada, destinada justamente
aos herdeiros necessários, que são pais, filhos e cônjuges, tá? No caso lá do nosso amigo Bruce Willis, levando em consideração 1,3 bilhões de reais, ele poderia, no seu testamento, se ele fosse brasileiro, né, escolher quem quisesse, mas só poderia dispor de 615 milhões de reais. Ele só poderia indicar no testamento 615 milhões de reais. Os outros 615 milhões de reais seriam obrigatoriamente dos herdeiros necessários, no caso dele, a esposa e as filhas. E aí essa divisão ficaria totalmente diferente. Mas aí você vai me perguntar, mas se ele está doente? Se fosse aqui no Brasil, esse testamento poderia ser anulado, cancelado? Bom, se fosse aqui no Brasil, obviamente existe um remédio jurídico para isso, uma ação de anulação de testamento, mas aqui no Brasil a gente tem que levar em consideração que a lei ela também respeita a vontade do testador, ou seja, daquela pessoa que fez o testamento, né, que deixou o testamento. Mas, todavia, entretanto, porém, há situações em que os testamentos eles são anuláveis. Tá? E quando que isso pode acontecer? O testamento ele pode ser anulável se no momento ali da elaboração o testador ele não tinha discernimento, capacidade intelectual, mental para aquele ato ou para aquela declaração. Tá? Isso aí torna essa declaração, esse ato viciado, né? Que a gente chama, é o famoso vício. Ele estava viciado desde sua concepção. Então, o artigo 1860 do Código Civil, ele fala sobre essa falta de discernimento e eu quero compartilhar aqui com vocês agora. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Ou seja, quando a pessoa tinha alguma limitação de ordem psíquica ou de ordem mental. E o testamento ele também pode ser anulado nos casos de vício de vontade. A pessoa não queria fazer aquilo, ela errou, foi um dolo, né? Ela foi coagida, né? Teve ali estava em estado de perigo. Que é um exemplo desse, né? Não é anulação de testamento, mas pode ser utilizado para anulação de doação. Agora, quem está acompanhando a novela, eu não vejo, mas eu sei o que acontece, porque a minha esposa e a minha filha, todo mundo lá em casa vê essa novela, essa travessia. É o caso que aconteceu, parece que tem dois personagens lá, eu acho que um é o Ari, e o outro é até interpretado pelo Humberto Martins, que é meu conterrâneo lá de Nova Iguaçu, em que ele, na determinada cena, parece que ele está sob efeito de drogas, de anestesia, não sei, ele doa o patrimônio, faz alterações nas cotas sociais da empresa, passa a empresa para o nome dele. Então, assim, são atos que podem ser anulados, tá? E aí, ainda quero falar com você também do artigo 1909 e 138 a 165 do Código Civil, tá? O que fala lá o artigo 1909? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou falar só o artigo 1909, tá? São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou doação. Então, pode ser que as filhas do Bruce Willis com a Demi Moore, elas venham tentar anular esse testamento para que seja feita uma partilha lá que contemple o valor contemple elas de uma maneira mais equitativa, mais igualitária, tá? Porque da forma como está, realmente há uma disparidade. Aqui no Brasil isso nunca seria aceito, tá? E você? O que você achou desse vídeo? Você gostou desse tema? Gostou de ficar sabendo mais, um pouco mais aí de como é a partilha de bens? O testamento pode ser anulado? Como é que isso funciona? Deixa para mim aqui nos comentários a sua dúvida, a sua crítica. O que você achou desse vídeo? Se você gostou, se você não gostou, vai ser um prazer poder responder você. E muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá!